Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã de sábado para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E hoje o pastor Rosival Molina vai compartilhar com você uma mensagem que possui um tema muito interessante: as enfermidades dos comportamentos. Você vai descobrir que existem alguns comportamentos que, se forem praticados, poderão nos afastar dos caminhos do Senhor e que, se não renunciarmos a Ele, ao final de nossas vidas, poderemos estar impedidos de desfrutar da vida eterna. Para melhor entender sobre comportamento, eu também quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está no livro de Romanos 7,19, que nos diz: "Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço?" Diariamente somos bombardeados por emoções e sentimentos muito perigosos, que, se não forem dominados em nossas mentes, poderão se transformar em comportamentos nocivos à nossa alma e à nossa vida. Assista a esta mensagem e descubra os sintomas destes comportamentos. O que você deve fazer para vencer todas estas situações? Fique conosco, Deus vai falar com você nesta manhã. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Irmãos, vivemos uma época, vivemos um tempo onde as pessoas buscam, onde as pessoas estão atrás de qualidade de vida. Nunca se falou tanto em viver bem, nunca se falou tanto no que é bom ou no que é mal para a saúde, nunca se pesquisou tanto, nunca se buscou tanto a qualidade de vida. Vemos também que a ciência se multiplicou, vemos também que as pesquisas, as tecnologias se multiplicaram. Descobriram a cura para várias doenças, isso é bem verdade. Descobriram medicamentos, remédios para várias enfermidades, isso também é verdade. Mas uma coisa também surgiu: novas doenças, surgiram novas situações, surgiram novas enfermidades, e existe essa luta de buscar a qualidade, de buscar saúde, de buscar prolongar a nossa vida nesta terra, de prolongar a nossa vida neste tempo. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma analogia, uma situação onde nós vemos algumas enfermidades espirituais, nós vemos algumas doenças espirituais, mas que também às vezes nós vemos essas mesmas doenças na vida física, na nossa vida corporal. E eu quero começar dizendo para você sobre uma doença, que talvez é uma situação que às vezes nós vemos algumas pessoas passarem. Muita gente fala assim: eu estou com febre alta, eu não fui trabalhar porque eu estava com uma alta febre. Eu quero te dizer que febre alta significa elevação da temperatura do corpo, significa que o sangue fica quente, significa também que a pessoa fica com a sua temperatura aquecida. Na vida espiritual, na vida
nossa, espiritual, isso também é bem verdade. Às vezes as pessoas estão com febre, às vezes as pessoas estão com o sangue quente, às vezes as pessoas estão com a cabeça quente, às vezes as pessoas estão com o corpo quente, às vezes as pessoas estão iradas, às vezes as pessoas estão furiosas, às vezes as pessoas estão enraivecidas, desequilibradas, às vezes entram em delírio, porque houve um esquentamento de cabeça, e às vezes começam a delirar, começam a enxergar coisa onde não existe. Você viu uma pessoa que quando o seu grau de febre se eleva muito, ela começa a ver vultos, começa a ver coisas que ninguém vê, porque existe um delírio. Às vezes existe febre espiritual, e as pessoas começam a enxergar coisas, situações, problemas onde não existe. Às vezes uma pessoa que está com febre espiritual, ela chega e fala assim: estão falando de mim, estão comentando sobre a minha vida, estou já de cabeça quente com isso, eu já não aguento mais. Irmãos, isso não é especialidade nem exclusividade sua. O povo murmurou por várias vezes, o povo reclamou por várias vezes, mas teve uma ocasião. A Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo de número 20, verso de número 12, pedindo água, então ele fica com raiva e toca o seu cajado na rocha 2 vezes. Consequência, Deus disse a Moisés: Moisés, por quanto, Moisés, não crestes em mim? Ficou de cabeça quente, e por você ter ficado de cabeça quente, você não entrará na terra prometida. Eu quero te dizer, irmãos, às vezes a sua bênção está próxima, mas por ficar de cabeça quente, você pode perder a sua vitória. A Bíblia diz lá que Eliseu também passou por isso. A Bíblia conta que Eliseu era calvo, careca, careca. E numa determinada ocasião ele estava passando e alguns meninos, a Bíblia registra que alguns meninos começaram a zombar dele, chamando ele de calvo. A Bíblia diz que ele olha para trás, amaldiçoa aqueles meninos e pede que o Senhor trate aqueles meninos. E no livro de 2 Reis 2:24, a Bíblia diz que 2 ursas saem da floresta e comem 42 pessoas, 42 meninos, porque num determinado momento ele também ficou de cabeça quente. Então eu quero te dizer que existe também a febre espiritual. Às vezes, talvez alguém aqui pode já ter ouvido alguma pessoa dizer: aqui é sangue de nordestino, aqui é sangue de espanhol, aqui é sangue de italiano, aqui é sangue de enfim, eu não sei. Eu quero te dizer, clame ao Senhor, para que você não fique de cabeça quente, para que você não fique com febre espiritual, para que você não deixe a febre ser maior do que o seu Deus, para que você não deixe essa febre dominar a sua mente, para que o único sangue não seja sangue nordestino, sangue de espanhol, seja o sangue de Jesus, que venha prevalecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Irmão, existe uma outra enfermidade que também ela existe na casa espiritual, a chamada dor de cabeça. Quem aqui nunca teve, foi leve ou foi mais forte, uma dor de cabeça, né? A Bíblia registra aqui que a febre alta, ela fala desse texto do ódio e da ira, você não pode deixar. Mas da dor de cabeça, irmãos, a Bíblia está dizendo nesse texto aqui, a partir do verso de número 19, ele fala sobre as obras da carne são a prostituição, a impureza, a lascívia. Eu quero te dizer uma coisa: se você se deixar vencer por esta enfermidade da prostituição, da lascívia, da impureza, Deus vai permitir na sua vida uma dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça, você não vai conseguir raciocinar. Os seus desejos carnais começarão a querer dominar os seus desejos espirituais. É uma luta constante. É você que vai definir o que você vai fortalecer mais. O dia que você perceber que os seus desejos carnais estão maiores, comece a clamar Jesus, comece a buscar Jesus, comece a clamar por Ele, porque senão você vai ter uma grande dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça na família, vai ter dor de cabeça com o esposo, com a esposa, vai ficar difícil de você usar a inteligência, vai ficar difícil de você usar a razão. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Mateus 6:22,
porque a candeia do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então, cuidado aonde você está colocando os seus olhos. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado para onde você está direcionando seus objetivos. Você quer ver uma outra enfermidade que também existe no mundo espiritual? O enjoo. Quantas pessoas não falam, hoje eu estou tão enjoo, estou me sentindo tão enjoado, estou me sentindo tão mal, né? A Bíblia aqui fala que também serão obras da carne, a idolatria, a rebeldia, a feitiçaria. Isso é enjoo, irmãos, isso é enjoo. Uma pessoa que tem enjoo é uma pessoa enjoada. Uma pessoa que tem enjoo, nada está bom para ela, nada satisfaz, nada agrada, né? Uma pessoa que está em enjoo é insatisfeita com a roupa, é insatisfeita com o seu guarda-roupa, é insatisfeita com a casa, com o carro, é insatisfeita com o trabalho, com a cidade, com os amigos, onde mora. Ela olha no espelho, não gosta do cabelo. Aí daqui a pouco está insatisfeita também com o corpo. Existe enjoo. O enjoo é uma defesa do organismo. Você sabia que por que a grávida sente enjoo? A grávida sente enjoo, porque é uma defesa do próprio organismo. Se ela for tomar um leite e sentir enjoo só de sentir o cheiro daquele leite, é porque o organismo está se defendendo. Existem bactérias, existe contaminação naquele leite. E para não contaminar o feto, para contaminar o bebê, ela já sente enjoo. É uma defesa do próprio organismo. E então, o enjoo também, além dessa defesa, ele gera arroto. Normalmente quem está com enjoo começa a ter um arroto. E aí ele começa a arrotar as abobrinhas que ele comeu. Ele começa a arrotar os pepinos que ele comeu. Ele começa a arrotar as situações que ele gerou. E ele começa a devolver. Ele começa a mudar. Quando existe briga de casal, irmão, quando existe briga de casal, alguns não só arroto, mas ele começa a ter vômito, começa a vomitar. Quando você namorava, você era assim. Quando você vivia, antes de namorar, você era um homem assim, uma mulher assim, né? Começa a vomitar, porque existe enjoo. Mas eu quero te dizer, o enjoo gera cara feia. Você sabia que gente que tem enjoo fica com cara de que comeu e não gostou? Você já viu isso? Fica com enjoo, fica com cara de que comeu e não gostou. Mas eu quero te dar uma receita para que você fique com a cara bonita, para você ficar com o rosto bonito. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 15:13, que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você quer ficar com o rosto bonito, se você quer ficar com uma boa apresentação, tenha um coração alegre, não leve amargura, não leve a situação, não fique enjoado com qualquer coisa, não fique enjoado com qualquer irmão. Suporte, irmão, suporte. A Bíblia diz no livro de Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Busque a alegria do Senhor, clame pela alegria do Senhor, e Ele vai te dar força para vencer. Vai passar esse enjoo, vai passar esse arroto, vai passar esse vômito, vai passar essa situação, e você vai sentir prazer, você vai sentir alegria. Tem gente que põe culpa nos outros. Não, pastor, eu comi aquele negócio, por isso que eu estou com enjoo, foi aquela pessoa que me deu. Irmão, o inimigo vai preparar vários pratos para você, mas você só come se quiser. O inimigo vai preparar várias situações para você comer, mas você só come se quiser. Então, para você não sentir enjoo, veja bem o que você anda comendo, veja bem o que você anda aceitando. Você quer ver uma outra enfermidade que também tem na vida espiritual? Você quer ver? Dor nas articulações. Hoje eu não vou conseguir trabalhar porque eu estou com dor nas juntas. A pessoa fala, estou com dor nas articulações. Dor nisso, dor naquilo. Quem tem dor nas articulações tem dor no joelho, tem dor nas costas, tem dor no braço e também tem dor de cotovelo. Tem gente dentro da igreja. A Bíblia diz aqui, as obras da carne são a inveja, o ciúme. Tem gente com dor de cotovelo, irmão. Entendeu? Você tem que quebrar as dores nas articulações. Tem gente que fica com dor na junta, dor nisso, dor de cotovelo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios, Salomão, muito sábio, disse lá no livro de Provérbios 14:30. A Bíblia diz, a inveja faz doer os ossos.
quebra do seu coração a inveja, quebra do seu coração o ciúme. A Bíblia registra que isso vai fazer doer os seus ossos. Eu quero te dizer uma coisa: inveja é o desgosto pelo sucesso dos outros. Inveja é o desgosto pelo anel de honra que recebeu o outro. Inveja é o desgosto pela exaltação do outro. Eu quero te dizer que a inveja surge, a dor de cotovelo surge com um sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade, a pessoa achar que é menor que a outra, é o que gera a inveja e gera o ciúme. Com Lúcifer foi assim, com Satanás foi assim. Numa determinada ocasião ele quis ser maior do que Deus, ele desejou ser superior a Deus, ele se achava inferior, foi expulso. Então eu quero te dizer que a inveja, segundo os especialistas, é o sentimento mais difícil das pessoas admitirem e reconhecerem. As pessoas reconhecem que traíram, reconhecem que erraram, mas não reconhecem que tem inveja. Às vezes você até possui, mas não reconhece. Comece a orar, comece a clamar. Eu quero te dizer, não precisava se sentir inferior, porque a Bíblia diz no livro também de Gênesis 1:27 que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós já somos parecidos com Deus, nós já somos semelhantes a Deus. A Bíblia diz imagem e semelhança. Com Caim foi assim, irmão. Caim matou Abel porque ficou com inveja que a oferta de Abel era melhor, maior do que a dele. Então, com inveja, ele vai lá e mata. Esaú e Jacó, a mesma coisa. Esaú e Jacó, né? Jacó queria a primogenitude de Esaú, oferece lá um prato de lentilha, e ele querendo aquele prato de lentilha. O desejo e o sentimento de inferioridade. Você quer ver uma outra enfermidade além da dor de cotovelo espiritual? Você quer ver uma outra enfermidade que existe? Muita gente fala, eu estou com tosse e espirro. Estou com tosse e espirro. Para você tossir e para você espirrar, você precisa abrir a boca. Para tossir, abre a boca, né? Nunca vi ninguém tossindo com a boca fechada. Nunca, põe a mão na frente, tal, mas nunca vi ninguém tossindo com a boca fechada. Tem que abrir a boca. Para espirrar, a mesma coisa. E a Bíblia fala aqui, irmãos, que as obras da carne são a peleja, as dissensões, a heresia, as emulações. Isso é proveniente, isso é advindo das nossas palavras. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você pronuncia vai ser razão para a sua enfermidade ou para a sua saúde espiritual. A Bíblia diz no livro de Mateus 15:11 que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. Então, muito cuidado com calúnia, com difamação, com injúria. Se você não conseguir provar, irmãos, você sabia que nem o inimigo das nossas almas, ele calunia ninguém? Ele é acusador. Não existe nenhum lugar que ele caluniou, de Gênesis a Apocalipse. Ele é acusador. Ele pega um fato concreto e fala, ela pecou, ela caiu, ele pecou. Mas nós, às vezes sem provas, sem condições, somos caluniadores. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado, porque senão você vai ter tosses espirituais. A Bíblia diz no livro de Tiago 3:11, que não pode sair do mesmo manancial água doce e água salgada. Se você é um adorador, se você é um pregador, se você evangeliza, se você anuncia a palavra, é impossível sair da mesma fonte calúnias, difamações, injúrias, coisas que destroem a vida alheia. Então, eu quero te dizer, irmãos, num cacho de banana, você já conhece um cacho de banana? Num cacho de banana existe várias fileiras. Existe a primeira fileira de banana, a segunda de banana. Não seja um cacho de banana irregular. Tem gente que é cacho de banana, que na primeira tem banana, depois tem abacaxi, depois tem pera, depois tem maçã. Irmão, se você é bom na igreja, se você é bom em casa, seja bom em todas as áreas e ângulos da sua vida. Seja bom na família, seja bom na obra de Deus, seja bom no trabalho. Vai pregando a palavra através das suas atitudes, vai pregando a palavra através do seu testemunho,
Você é a igreja, você é a própria igreja, você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Isaías, lá no livro de Isaías 6,5 diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros. Ai de mim! Ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo, o serafim, tira uma brasa do altar e vem e coloca sobre os seus lábios. Às vezes você vai precisar fazer a oração de Isaías, vai precisar falar: Pai, sou um homem, uma mulher de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu clamo pela tua purificação, eu clamo pela tua transformação, porque eu quero um renovo na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida. Às vezes as suas bênçãos estão retidas, às vezes as suas bênçãos estão presas. Deus tem mais ou menos 32 mil promessas nessa palavra, mas às vezes isso fica parado, aguardando a sua mudança, aguardando o seu posicionamento. Então não tenha tosse nem espirro espiritual. Cuidado com o que sai da sua boca. Você quer ver uma outra enfermidade que tem assolado às vezes as pessoas? Muitas pessoas dizem assim: estou com mal-estar e estou com tontura, com mal-estar, estou me sentindo assim com mal-estar, meu corpo está meio diferente. Eu quero te dizer que nunca os meios de comunicação falaram tanto sobre o bem-estar, e tantas pessoas falam no mal-estar, falam em dietas, falam em mudanças de alimentação, mas nenhuma dieta vai representar, vai mudar, vai produzir efeito se você não começar a dieta da alma. Falta, para que você tenha um bem-estar, para que você sinta uma alegria, para que você sinta firme, você tem que começar a liberar as doenças, você tem que começar a se libertar destas coisas. Você precisa liberar perdão, você precisa se libertar destas mágoas, você precisa se libertar dos ressentimentos, você precisa se libertar das raízes de amargura, porque a Bíblia diz no livro de Mateus 5:24, se você vier ofertar, o Senhor diz: deixa ali no altar a sua oferta, vai lá e conserta com o seu irmão, e depois você retorna e faz e realiza a sua oferta. A Bíblia então nos ensina que é preciso perdoar, é preciso liberar as pessoas dessa situação. Perdão, irmãos, perdão. O que é perdão? Perdão é dar graciosamente o céu para uma pessoa quando ela merecia o inferno. Perdão é dar graciosamente, libera ela, dá céu para essa pessoa. A Bíblia diz no livro de Romanos 12:20, que se o teu inimigo tiver fome, lhe dê algo para comer. Se ele tiver sede, lhe dê algo para beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas na cabeça dele. Ele não vai entender, vai ficar de cabeça quente. Então, eu quero te dizer, quer voltar a ter um bem-estar? Quer voltar a ter uma situação saudável? Assim foi com José, irmãos. A Bíblia diz que o mais difícil para José não foi nem a caverna que ele foi lançado, não foi a prisão, não foi a calúnia da mulher de Potifar. O mais difícil para José foi olhar no rosto e nos olhos dos seus irmãos e dizer: Deus tinha um propósito nessa situação, eu perdoo vocês. O mais difícil foi perdoar. Às vezes você está se perguntando, e está dizendo como fez o apóstolo Paulo, no livro de Romanos 7,19. Ele disse assim: porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço a todo momento. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal eu faço a todo momento. Eu vou te dar uma receita então, para você ter uma saúde física e uma saúde espiritual. Eu vou te deixar agora uma boa receita. Todos os nutricionistas, todas as pessoas que geralmente preparam uma dieta e um cardápio falam: olha, para você ter uma vida saudável, viver muito, viver bem, eles dizem, você tem que ter uma boa alimentação, atividade física e tomar alguns suplementos que forem necessários. Na vida espiritual também não é diferente. É preciso, irmãos, se você quer viver bem espiritualmente,
é preciso ter uma boa alimentação. Se alimente da palavra, comece a clamar por esse alimento, comece a se alimentar diariamente da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ter uma vida saudável espiritualmente? Comece a ter uma boa alimentação. E eles dizem também que precisa de atividade física. Na vida espiritual também é assim. Você precisa de atividade física. Não basta ouvir a palavra, é necessário praticar a palavra. Tem muita gente que ouve a palavra, mas sai pelas portas e começa a fazer tudo diferente. E por fim, irmãos, dizem que você precisa de uma boa alimentação, se alimenta da palavra. Que você precisa de uma atividade, comece a não só ouvir a palavra, mas comece a também praticar a palavra. E dizem que você precisa de suplementos, vitaminas, para ter uma boa dieta, uma boa alimentação. Eu quero te receitar uma vitamina também. Eu quero te receitar a vitamina C. É a vitamina C, irmão. Mas não é aquela vitamina C que combate a gripe, é a vitamina C de Cristo. Comece a se alimentar, comece a ter Cristo em tudo que você faz. Coloque Jesus Cristo em tudo que você faz na sua vida, e o nome dele vai começar a ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E surgirão o que a Bíblia nos deixou aqui, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, que são, como está escrito no verso de número 22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a esperança. Se você tiver se alimentar da palavra, se você começar a não só ouvir a palavra, mas praticar e colocar Jesus em tudo que você faz, o nome dele vai ser glorificado, exaltado, e você terá uma saúde espiritual e física na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que daqui para frente você se tornará uma pessoa muito mais saudável em seus sentimentos e comportamentos. Lembrando que para isso é preciso ter sempre uma dieta espiritual saudável, sendo composta do alimento diário da oração e da palavra de Deus, da água do Espírito Santo em sua mente e, por fim, que você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas sim um praticante das boas novas de Cristo. Nosso programa já está no final, mas antes quero convidar você a orar para que você viva uma nova história. Vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui estas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus.